Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Mateus, dentro do Sermão do Monte, que nós estamos trabalhando a ética do reino, e vamos ver o que Jesus ele continua a falar para os seus discípulos e também para nós. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19. A gente está dentro dessa temática da ética do reino, e eu gostaria de ler, eu ia ler o capítulo todo, quer dizer, melhor dizendo, todos os versículos de uma tacada só, mas eu vou preferir fazê-lo pontualmente. Tá? O texto, a maioria a gente conhece, principalmente do verso 25 em diante, mas eu vou ver e quero levar você a entender nesta sessão do verso 19 ao versículo 34, a lealdade aos valores do reino e uma confiança inabalável no rei. Gostaria de pensar com vocês nesse tópico. Se você gosta de anotar, a lealdade aos valores do reino vai do verso 19 ao versículo 24. E uma confiança inabalável no rei, 25 ao 34. Ok? Você que gosta de anotar, já faz essa anotação, porque as pessoas gostam de tirar foto do slide, que realmente é mais fácil, né? Mas, infelizmente, não temos slide hoje. O fluxo narrativo do capítulo 6 todo, aí eu estou falando agora de todo o capítulo 6, que começa com Jesus falando mal dos fariseus, porque oravam em público. Ele ensina o modelo de oração, não é aquela oração que a gente tem que ficar repetindo, mas ele ensina o modelo, ou os princípios contidos nesse modelo para a nossa oração. E aí, a partir do verso 19, ele também fala do jejum, né? É importante ressaltar isso. E, ao ler o texto, parece que são coisas desconexas, que Jesus está falando assim, ora está falando um detalhe e, de repente, ele muda. Não, ele está tendo um fluxo narrativo ali, e é esse fluxo narrativo que eu gostaria que os irmãos também tivessem. Eu também, à guisa de introdução, dizer que, ao estudar esse texto, ele mexeu muito no meu coração. Sabe? E isso é bom, porque quando a palavra ela faz isso, significa que a gente está mortificando o nosso eu. Né? Então, eu vi coisas mais belas no texto, embora conhecendo ele, né, em sua particularidade, mas eu consegui ver coisas mais belas. E isso é importante, até mesmo para você que, na sua devocional, conseguir extrair essas coisas belas do Senhor. E uma dessas coisas belas que Deus falou no meu coração, eu quero compartilhar com a igreja na SBD. Então, o fluxo narrativo do capítulo 6, segundo Donald A. Carson, começa com uma denúncia de uma falsa piedade religiosa, e que nada mais é do que uma ostentação religiosa. Porque, veja, Jesus ele vai falar da oração, vai falar do fariseu que ora à frente, ele vai falar do jejum, de como eles se comportavam diante do jejum. Então, Jesus está mostrando ali que isso aqui é uma falsa religiosidade, é uma ostentação. E ali Jesus ele condena vários tipos de pecado no capítulo 6. Entre eles, ganância, materialismo, prioridades mal dirigidas e mundanas. E a gente vai ver parte dela também hoje aqui. Porém, no olhar de Martyn Lloyd-Jones, trata-se da relação do crente e Deus como seu Pai celeste. Aí você pode pensar assim, nossa, como dois teólogos estão pensando diferente? Não. Os olhares são diferentes, as perspectivas são diferentes,
Porém, o princípio hermenêutico ou interpretativo do texto é o mesmo dos dois. Isso é interessante a gente observar. Porque quando a gente vai para a palavra, né, o pessoal costuma dizer assim, mas essa é a sua interpretação. Não. Existe um princípio hermenêutico, a interpretação ela é única. Porém, as aplicações é que elas são mutáveis. Como que esse texto agora se aplica na minha vida, no dia de hoje? Tá bom? O que veremos no dia de hoje é a lealdade que Jesus exige aos valores do reino, versos 19 ao 24, repetindo, e uma confiança firme no rei, versículo 25 ao 34. Pensando nessa divisão, eu quero propor aqui um propósito para esse texto, que é confiar no Pai Celeste vale a pena, pois Ele conhece as intenções dos nossos corações e é capaz de suprir exatamente o que necessitamos para a vida. Eu vou repetir. Confiar no Pai Celeste vale a pena, pois Ele conhece as intenções dos nossos corações e é capaz de suprir exatamente o que necessitamos para a vida. Ok? Estamos comigo? Então, vamos lá, para a primeira lealdade inabalável que Jesus vai usar é uma metáfora, tá bom? Ele vai usar 3 metáforas para essa lealdade. Tá? E nós vamos ver essas 3 lealdades. Qual é a primeira metáfora que Jesus vai usar? Tesouro. Eu vou pedir um irmão que possa ler do verso 19 ao versículo 21. Olha, você acompanhou aí, né? Do verso 19 ao versículo 21, Jesus ele vai usar uma metáfora do tesouro. Olha, dentro dessa sessão toda, o indivíduo pode até enganar as pessoas, que Jesus está querendo mostrar para eles. Lá sentado naquele monte, conversando com os discípulos todos, e os discípulos aqui não é só aqueles 12, não, tá? Era uma multidão. Que suas belas orações, seus belos jejuns, não estavam só estavam apenas enganando as pessoas, mas não a Deus, porque Deus ele conhece a motivação do nosso coração. E agora, dentro dessa mesma linha, Jesus irá propor que este indivíduo, para ser um discípulo, que tem motivações escusas, está juntando tesouros na terra e não no céu. Então, não é desconexo. O que Jesus está começando agora a trazer à luz é do privado, veja, oração, jejum, agora para o macro, para o mundo. Né? E Jesus começa dentro desse capítulo a mostrar uma mudança que acontece na vida secreta para a vida mais transparente, o privado para o mundo. Então, dentro dessa primeira lealdade inabalável, dessa metáfora tesouro, ele vai dizer o seguinte, ele vai iniciar dizendo o seguinte, não ajunteis o quê? Tesouros. Onde? Se a gente for olhar o versículo 22, é basicamente idêntico. Só que no versículo 22 não existe a negativa. Existe o quê? Ajuntem tesouro. Só que onde? No versículo 22. Aonde? No céu. Está lá no texto. Então, nós vamos ver essas subdivisões separadamente também, mas sempre tendo foco nesse geral, que a primeira metáfora que Jesus utiliza para a lealdade inabalável do reino é o tesouro. Jesus aqui, ele está começando a mostrar como que eu não devo fazer. Ele sempre começa com a proibição, como não se deve fazer, ou o que não se deve fazer.
O tempo presente da proibição poderia ser traduzido por parem de ajuntar. Parem de ajuntar. E não talvez um conselho, mas uma ordem. Parem de ajuntar tesouros. E convenhamos, quando a gente vai ler esse texto, ou quando você lê esse texto, qual a primeira coisa que você pensa? Pode falar. Hã? Qual é a primeira coisa? Hã? Dinheiro. O irmão já está mais à frente, isso aí. Normalmente, quando olhamos para esse texto, a primeira visão que nos vem à mente é o dinheiro. E aí parece que o texto está dizendo assim, olha, vocês não devem ter dinheiro na face da terra, vocês não devem ter dinheiro, vocês não podem guardar dinheiro, vocês não podem juntar dinheiro. Gente, eu já ouvi isso. Ou você não ouviu isso na sua vida de crente. E chega-se ao ponto de até falar, você não pode ter poupança, ou não pode aplicar no investimento, um day trade, quem sabe, né? Para aqueles que gostam, né? Eu não faço a mínima ideia de como fazer isso, porque tem que ficar o dia todo lá, comprando, vendendo, né? Isso ainda no Brasil não é comum. O Brasil é muito conservador, o Brasil prefere a poupança, mas a poupança não está rendendo nada, né? Mas esse texto, ele não está dizendo para você não ter dinheiro. Alguns vão dizer até assim, até que enfim, né? Não, você pode ter ter investimentos, você pode. A gente vai ver o que Jesus agora vai trabalhar com esse ajuntamento de tesouro, né? É um tempo de uma parada decisiva. Ao lermos esse texto, né, nós podemos ser levados a pensar que Jesus está condenando a riqueza. Só que Jesus não está condenando a riqueza. Veja bem, há um fluxo narrativo. Jesus, ele não está falando de uma coisa e de repente ele, lembrei aqui, igual às vezes eu faço, né? Lembrei de um detalhe. Não, Jesus, ele tem um fluxo, ele tem uma lógica, então a gente tem que olhar com um todo, principalmente do capítulo 5 ao capítulo 7, que é uma sessão completa. Com isso em mente. Não, ele não está absolutizando esse ensino. Vamos ver, por exemplo, aí um irmão abra em 1 Timóteo 6,10. Só para a gente não absolutizar esse texto, tá? E para que isso possa também cair por terra da nossa visão, que Jesus está condenando a riqueza. 1 Timóteo 6,10. Alguém pode ler? Olha, Paulo parece um eco daquilo que Jesus falou, e ele transforma isso, ele pega isso e amplia esse entendimento para a rapaziada daquela época. Olha, o amor, o apego ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Olhando para isso, a gente já pode pensar assim, mas ele está falando mal do dinheiro. Sim. Quando a gente ama, quando a gente deposita a nossa confiança no dinheiro, ainda mais nessa época. Né? Outro irmão, Tiago 5, versículo 2 e 3. É, 2 e 3. Só. Já foi, né? Já foi. Percebam,
O que Tiago está falando agora é que acumular riqueza, e esse está indo mais no lado daquilo que parece que é o pé da letra do que Jesus disse, né? Que acumular riqueza nos últimos dias é falta de visão. Vamos olhar a profundidade de Mateus, gente. 1 Timóteo ainda. 1 Timóteo, capítulo 5. A gente leu o 6, agora a gente vai ler o 5, versículo 8. Opa! Jesus ele não condena a riqueza, porque essa riqueza, ela pode ser o quê? Para prover cuidado com os irmãos da fé. É interessante isso. Jesus vivia de oferta, gente. Vai ter um texto que fala sobre isso. Vamos lá, alguém vai em Provérbios 6, de 6 a 8. Provérbios de 6 a 8, não precisa ler não, tá? Mas ali o texto, no caso Salomão, ele recomenda o trabalho e a provisão para o futuro. E 1 Timóteo, de novo 1 Timóteo, né? Parece que Paulo gostava de falar desse assunto, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. 1 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Pode ler. Alguém desse lado aqui, ó, que ninguém leu ainda. Estão dormindo? Não, estão acordados. Vamos, pode ler, gente. Não fiquem acanhados. Opa, pois tudo que Deus criou é bom. Continua. Paulo, ele está ampliando esse assunto, porque também está dentro, que ele nos encoraja a usufruir das coisas boas que o Criador nos concedeu. E uma das coisas boas que o Criador nos concedeu é a riqueza, é o dinheiro. Porém, aí existe um perigo quando a gente ama ao dinheiro, né? Que é a raiz de todos os males. No verso 19, lá de Mateus, capítulo 6, voltando para o texto, vai dizer, não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. 19 e 20, basicamente a mesma coisa. Um condena e o outro aprova, né? Jesus ele está preocupado com os valores errôneos que damos aos tesouros, ou às riquezas. Nós não deveríamos acumular para nós mesmos. Esse é um princípio bíblico. Não é acumular para mim. Esses versículos não nos proíbem, por exemplo, de fazer provisões sensatas para o futuro, mas de sermos gananciosos e materialistas, a ponto de pensarmos somente em quem? Em nós mesmos. O que Jesus está condenando é a ganância, é o materialismo, é o mundanismo, que entra através desses tesouros, e vamos botar agora tesouro entre aspas. Mas o que podem ser esses tesouros da terra? E aí é uma pergunta que, antes de responder, a gente precisa olhar para uma outra palavra, que é a palavra ferrugem, do grego broses, que significa literalmente devorador. Não é aquela música antiga que tinha o devorador, não é essa não, gente. Mas essa palavra ferrugem, ela significa devorador. Até porque antigamente os depósitos eram de cereais. Mas, como princípio bíblico, é tudo aquilo que é perecível sobre a terra e que pode ser comido, corroído e roubado.
Veja o ensinamento de Jesus agora no Sermão do Monte, naquela planície, ganhando mais efeito no coração daquele pessoal, ou dos propensos discípulos. Então, o que Jesus está dizendo e atacando é que esse tesouro não pode, de maneira alguma, tomar conta da sua vida. E o que seriam os tesouros? Agora a gente pode responder a pergunta: o que seriam esses tesouros na terra? O que é aquilo que pode ser roubado, pode ser corroído, pode ser comido e que a gente ajunta como tesouro na terra? Os bens, o dinheiro e mais. Eu fiz uma lista, mas não tem como projetar a lista. Mas eu acho que pode ganhar até mais força. Olha o que eu botei: dinheiro. Os irmãos concordam? É a primeira coisa que a gente pensa, né? Até mesmo quando lê o texto. Segundo, fama. Fama pode ser corroída, fama pode ser roubada, a fama, ela pode ser devorada. Tem gente que não é propenso ao dinheiro, a cair nas armadilhas do dinheiro, mas adora uma fama. O ego. Massagear o seu ego. Sabe qual outro bem material que nós podemos assumir enquanto estivermos na terra e ficar guardando? Luxúria. Sabe um outro bem? Os próprios bens materiais. Carro, casa. Eu tenho porque é meu. Esqueceu o princípio bíblico da mordomia. Outro, status. Outro, promoção no trabalho, no emprego. Tem gente que não dá nada pelo dinheiro, mas por uma promoçãozinha no emprego, é tudo o que ele quer conquistar na vida. Eu não estou dizendo que isso é um mal em si mesmo. O que eu estou querendo dizer é que exatamente o que Jesus está combatendo. Quando isso toma conta do meu coração, da minha vida. Você quer ver outra? Agora eu vou mais a fundo e vai doer mais. Filhos. Meu filho é tudo para mim. E aí eu adoro em demasia esse filho, que eu acabo esquecendo daquele que criou esse meu filho. Olha, Jesus está indo mais profundo, gente. É muito mais do que dinheiro. É como se ele estivesse sentado naquela relva, e eu já posso imaginar isso, sentado naquela relva, o sol escaldante, e ele falando assim: olha, se você juntar esse tipo de tesouro, você está juntando na terra. Porque ali o ladrão rouba. Ali o bicho corrói. O que Jesus está querendo dizer também é quando a gente tem uma estima maior e a gente guarda no nosso coração o cônjuge, mais do que o próprio Deus. O que Jesus falou? Olha, quem ama papai e mamãe, filhinho, E aí você pode acrescentar, mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo, não é digno de mim. Olha como é radical a ética do reino. É tão radical, tão difícil, que a gente só consegue por meio de Jesus Cristo. Não é verdade? Porque a gente... existe um programa na TV, pelo menos tinha, não tenho mais, não tem como ver. Acumuladores. Não sei nem qual canal que passa. Acumulador. Tem gente que acumula bugiganga de tudo quanto é forma. Você pode entrar... Irmãos, eu já fui numa ocorrência lá no Rio de Janeiro, que o cara morreu no meio das quinquilharias dele. Já tinha 7 dias. Que horror aquilo que eu vi. Eu falei, meu Deus! E o pessoal da rua falava assim, está fedendo. E estava mesmo, né? Eu não tinha pego Covid, então eu estava sentindo o cheiro ainda. O cheiro e o fedor, né? Eu fiquei, gente, meu Deus, o que é isso? E o pessoal falava, ele é acumulador. Ele leva tudo lá para dentro. Ele acumulava comida também. Pedacinhos, tocos de madeira. Gente, isso não é coisa normal. E se você vê o seriado, sei lá o que é lá,
na televisão, você vai ver que o que o pessoal acumula. Mas Jesus está querendo dizer exatamente isso para os discípulos. Nós acumulamos coisas na nossa vida. Muito mais do que as quinquilharias, que a gente pode até rir quando vê o programa, né? Não pensar assim, caramba, como pode, né? O cara acumula isso, né? Acumular lixo. Mas nós acumulamos. Nós acumulamos outros tipos de tesouros, em que pode ser roubado, pode ser minado, pode ser corroído, pode ser comido. Nós acumulamos. E Jesus, ele está querendo dizer isso. Quer ver mais? Aí eu vou mais para o meu lado agora, né? Ministério. Ou propensões ao ministério. Eu quero ser. Porque no coração dele, talvez, da pessoa, eu não estou fazendo aqui um julgamento de juízo, não, até porque a gente não pode fazer isso, e não deve fazer isso. Mas o coração, a intenção, que a gente não vê, né? A gente não vê a intenção do coração. Mas aqui na passagem está dizendo, olha, o Pai Celeste conhece a intenção do seu coração. E quando eu me proponho a ser do ministério, qual a razão disso, se não for para glorificar o Pai? Até eu, para dar essa aula aqui, eu preciso tomar conta do meu coração. Porque eu posso estar juntando tesouro na terra. Eu quero ser visto pela IB. Eu quero me sentir bem. Não, para com isso, para. Longe de mim isso. Está vendo como o texto ele ganha mais riqueza em relação ao tesouro da terra? Quer ver outra coisa? Cultura. Quando eu sou apaixonado por aquela cultura, e aquela cultura ela move o meu coração a ponto de eu não me lembrar mais de Deus. Eu não participo muito de grupos aqui, mas lá do pessoal do Rio, né, existe a cultura, por exemplo, do motoqueiro. A vida dele é a moto. Tudo que ele posta é relacionado à moto. Isso é acumular, é cultura. Ou então, da bebida, né, da cervejinha, da loura, da gelada, sei lá. Sabe a cultura? Quando eu sou aficionado pela cultura, e essa cultura, não, mas calma aí, isso aqui é a minha cultura, é assim que se faz. A palavra de Deus, ela é supracultural. Ela vem para também quebrar as manchas do pecado que existe na cultura. Então, irmãos, o que o texto está dizendo? Cuidado com o que você está entesourando no seu coração aqui na terra. E aí você pode pensar em mais coisas. Aqui foram alguns exemplos, né? Sim. Cultura do corpo. Aqui eu ainda não vi isso, né? Mas, gente, que doideira, né? Vai a crente de Deus, ela vai tirar a foto, ela tem que primeiro fazer o bico e ficar de lado. Eu não sei por que isso. A cultura do corpo. Né? O famoso selfie, né? Tá pago. Paguei. Passa até cartão de crédito, né? Vai na academia, paguei. Tá pago, paguei. Paguei o cartão de crédito. Eu estou aqui, estou desesperado. Estou 2 meses já, 2 meses hoje, que eu quebrei meu dedão, né? Por causa de um rato. Mas foi para proteger a família. Eu fui matar um rato, caí no buraco que o rato ia entrar. Meu dedão prendeu e quebrou ali. Aí minha esposa olhou, meu Deus do céu. O rato até fugiu de medo. Quando viu aquele xureque caindo, aí o rato ficou com medo. Irmãos, ai Jesus, eu estou querendo voltar para a academia, mas a minha questão na academia, e eu espero que não seja isso, mais lá para frente, não é um culto ao meu corpo, é por conta da minha saúde, eu preciso melhorar. Já teve irmãos que falaram assim, pastor, eu só estou um pouquinho gordinho. Eu sei,
né? É engraçado porque os irmãos não têm a foto, mas na minha igreja lá no Rio de Janeiro, antigamente lá, mandaram as crianças desenhar para o dia do pastor os pastores, né? Então tinha quatro pastores. Todos os pastores, quer dizer, exceto eu, né? Foi o bonequinho, aquele coisa de criança, né? Um tracinho, né? De palitinho, né? Como é que foi o meu? Ah, os irmãos já sabem, né? Ele não fez a bolinha, né? Mas ele fez dois. Eu não entendi por que ele fez logo 2 pauzinhos aqui, né? Eu não entendi, mas cultura do corpo. Vamos lá. Vamos ver qual a segunda lealdade e através dessa segunda metáfora, que Cristo propõe para nós. Peço ao outro irmão que leia o verso 22 até o 23. Jesus está propondo agora a luz. E a gente vai dar uma olhada aqui rapidamente, porque segue o mesmo fluxo. O que Jesus está fazendo é ensinando, reensinando, reensinando e reensinando. Ele está martelando, ele está batendo naquilo. Pessoal, é isso. Sabe aquele professor que repete 1000 vezes a mesma coisa? É o que Jesus está fazendo, só que através de metáfora. Se não entenderam a questão do tesouro, agora vão entender a questão da luz. Os olhos, naquela época, eram considerados pelos antigos como a janela pelas quais entra no corpo. A luz entra no corpo. Se os olhos estivessem em boas condições, todo o corpo ficaria em boa condição. Eu, naquela época, não tivesse óculos, eu estaria em má condição. Porque se eu tirar, eu só vejo névoa. É horrível, eu não consigo ver nada direito. Tudo embaçado. E o que Jesus está propondo aqui é que essa entrada dessa luz, mas se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se teus olhos forem ruins, aí vai dar ruim aí dentro. Até aqui, tudo certo, mas o que pode causar certa estranheza é o fato de a luz que está em ti. Você percebeu isso no texto? Jesus, parece até um antagonismo aqui, né? Se o seu olho for bom, a luz que entrar vai ser boa. Se o teu olho for mau, a luz que entrar vai ser o quê? Ruim. Mas Jesus parece que agora muda. Ele fala, olha, se portanto a luz que em ti há, ou que há em você, a ideia é que a luz já está lá dentro. Perceba a diferença? E aí Jesus vai falar assim, olha, parece até uma ironia. Os que têm olhos maus e caminham nas trevas, pensam que têm luz. Esse é o problema. Está vendo coisa do interior? Está vendo a intenção? Está lá dentro. A gente não está vendo. Mas as pessoas, né, de um modo geral, eu já vi gente que é bem estudada e ela tem uma visão de mundo diferente daquele que não é tão estudado. Olha o perigo agora. E aquele que é tão estudado e tem isso no seu coração, por vezes, eles negam a fé. Eles negam a Deus. Não estou generalizando. Vamos, exemplo? Steve Jobs, um camarada que era paraplégico, muito inteligente, mas ateu convicto, porque a luz que já estava dentro dele eram trevas.
E se ele amontoar cada vez mais coisas dessa terra, quão grandes serão tais trevas? Vai ficar mais difícil de ver. Não estou condenando o estudo. Não saiam daqui, gente. Pelo amor de Jesus, eu não estou condenando o estudo. Mas precisamos ter cuidado com o estudo. Ainda mais hoje. A doutrinação que há nas faculdades, nas universidades. Isso é um perigo. Esse é o perigo. É a luz que vai estar dentro. E a luz que vier de fora, que é a luz de Cristo, aí vai bater lá e vai falar assim, não é que não. Não, minha visão de mundo é outra. Você já viu que tais tipos de pessoas olham para os crentes e nos têm como atrasados? Como, eu não sei nem se retrógrados. Ou até mesmo maluco. É só ver os filmes brasileiros, quando entra a questão religiosa. É motivo de chacota. Nós somos motivo de chacota. E graças a Deus por isso, né? Mateus 5,10 vai falar sobre isso. Né? Então, se o meu sentido espiritual enfermar devido a um falso senso dos valores, ou cobiça, ou a um espírito rancoroso e destituído de generosidade, rapidamente se tornará um desonesto, um impróbrio. Mas vamos caminhar. Vamos ver a terceira metáfora que Jesus utiliza. Alguém leia o versículo 24. Então, a terceira metáfora é a escravidão que Jesus vai usar. Jesus está falando algo propriamente daquela época, né? O escravo daquela época, ele não tinha dois senhores. Ele tinha apenas um, aquele que o comprou. E a vida desse escravo era totalmente dedicada ao Senhor que o comprou. Eu não quero fazer o spoiler, né? Mas olha a nossa vida. Quem foi que nos comprou? Cristo. E ele pagou um alto preço. Qual o preço? Preço de sangue. E aí o que Jesus está falando aqui nesse discipulado aqui, para a rapaziada que está sentada lá, e para as moças, é o seguinte, olha, é porque é muito pesado essa palavra escravo para nós, né? Você é escravo de Deus. Nossa, eu não sou escravo. Tá, você é livre em Cristo. Eu entendo. Mas vamos pensar nessa escravidão, de você se dar ou se doar para o seu Senhor de modo completo. A raiz aramaica dessa palavra mamon, a Deus é mamon, ou a Deus é a riqueza, indica, preste atenção, não é riqueza, mas indica aquilo em que a pessoa confia. E aí, para o discípulo agora, Jesus está mostrando, olha, você tem juntado o tesouro na terra, a luz que há em ti são trevas. Olha, você não pode servir a mim. Você não pode me seguir. Porque você há de amar a Deus, ou a mamão, ou aquilo que você confia. Está vendo o que está partindo do coração? Não parte daquilo que a gente, às vezes, faz. Às vezes, o que a gente faz já tem a premissa daquilo que a gente, né, confia, gosta, ama. Jesus está colocando agora, para que eles pudessem pensar, olha, a ética do reino, você não pode dividir o seu amor entre
aquilo que você confia e Deus. Porque aquilo que você confia tem que ser Deus. E aí fica pesado o negócio. Ou Deus é servido com devoção total, ou não é servido de maneira alguma. Deixa eu falar uma coisa para você, e que serve para a minha vida. Ser discípulo pela metade não significa que eu amo a Deus. O discípulo, ele precisa ter entrega total da vida. Porque se você não entrega, nós não entregamos a nossa vida completamente, a lealdade desse reino e a confiança no rei desse reino, eu não sou discípulo, eu sou idólatra. É isso que Jesus está mostrando. Donald A. Carson vai dizer que as tentativas de dividir a lealdade denunciam profundo compromisso com a idolatria e não compromisso parcial com o discipulado. Olha que interessante. Eu vou repetir. As tentativas de dividir a lealdade denunciam profundo compromisso com a idolatria e não um compromisso parcial com o discipulado. Se eu divido, eu já estou na idolatria. Eu não sou discípulo pela metade. Sabe, tem uma tirinha que bota um camarada em cima do muro e o outro do outro lado do muro e parece que o diabo está do outro lado do muro. Aí ele fala assim, não, vem para cá. Aí ele fala, não, vou ficar no meio. Aí o diabo mesmo diz assim, o meio é meu. O meio é meu, parcial. Eu estou no meio. Então, eu não estou para o lado total de Deus, eu estou pendendo para o outro lado. Vamos para a parte maior? Agora a gente vai entrar na parte da confiança inabalável, que é a do verso 25 até o verso 34. A respeito do que foi dito por Jesus, aquilo que acabamos de ver, ele continua preocupado em proibir. Olha o verso 25, ele vai dizer, por isso, portanto, ele está continuando no fluxo. Não é algo separado. Ele está no fluxo. Ele já condenou a quem está pendendo para o outro lado. Ele já mostrou que é preciso uma confiança inabalável no reino. Agora ele vai trazer para cá, para ele. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as aves? Uma pergunta. Vestes? Vestes. Eu pulei o versículo. Falando, minha vista está ruim, já preciso trocar o óculos novamente. Para a luz entrar boa. Obrigado, Matheusinho. A respeito do que foi dito por Jesus agora, ele quer que nós façamos a escolha correta. Contudo, se entendermos erradamente esse verso, poderemos cair no erro de negligência, apatia, indiferença e preguiça. Se Deus cuida das aves, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar aqui na minha redinha, né? Esperando cair do céu. Não, Jesus não falou isso. Então, há um erro que a gente precisa também ficar em alerta. Precisa trabalhar. Paulo fala sobre isso, né? Quem não quer comer, não trabalha. Simples. Quer comer? Trabalha. Trabalho dignifica o homem. O trabalho só não pode ser o Deus na vida daquele homem. Já viu as pessoas que vivem para o trabalho? Opa, onde há fumaça, há fogo. Deus, a Trindade, trabalhou,
Mas a Trindade também descansou no 7º dia. Percebam? Então, a gente não pode cair na negligência, na apatia, na indiferença e na preguiça. Os versos 26 a 30, Jesus mesmo pede para pensarmos e considerarmos. Olha lá o versículo 26. Observai. É uma ação, você tem que fazer. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Olha para onde meu olho caiu, né? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Considerai, né? Outro verbo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. A grande questão aqui é nós não nos preocuparmos com as necessidades físicas e muito menos com os luxos dos versos anteriores. Está vendo a tônica? Preocupação, intenção do coração. Eu me preocupo em ajuntar dinheiro. Eu me preocupo. Tem gente agora que está vivendo a neura de que vai haver, sei lá, um vírus mortal, mais um, né? Para poder, então eu vou me esconder, vou levar comida em latinha, vou viver. Já viu esse programa? A teoria conspiratória? A preocupação do camarada está em ele viver, a preocupação do camarada está nele comer no dia de amanhã, a preocupação do camarada está em outras coisas mil, mas não no Senhor, porque o discípulo de Jesus não vive nessa neura. Não vive. A ideia é que se Deus nos deu um corpo e uma vida, olha o maior, corpo, vida, também não nos daria o alimento e o vestuário? Coisa menor. Jesus, ele parte do macro para o menor, para poder mostrar isso para nós. A intenção do nosso coração não precisa se preocupar com as coisas da terra. Eu confesso para os irmãos, é uma linha bem tênue. Parece existe um elástico que o pessoal bota de uma árvore a outra, né? E fica lá se equilibrando, né? A vida do discípulo é essa. Porque se você der mole, você vai cair. É sempre ali, focado ali, mantendo o equilíbrio. O cristão precisa ter esse equilíbrio na vida. Vou trabalhar? Sim, mas não vou amar o trabalho. Vou ganhar dinheiro? Sim, mas eu não vou depositar o meu coração no dinheiro. Vou cuidar da minha família? Sim, é primordial, mas eu não posso amar mais do que a Papai do Céu. Essa é a ideia. Se Deus deu o corpo e deu a vida, Ele vai dar as outras coisas que necessitamos. Então, aqui Jesus ele usa a vida e alimento, o corpo e o vestimento, e faz esse paralelismo para nos mostrar que a nossa confiança precisa estar no Senhor. Mas isso tudo que Jesus está falando aqui, dos versos 26 ao 30, não significa que a gente tem que ter uma espera passiva, porque senão a gente cai no ócio, cai na preguiça, e isso é pecado. A gente tem que trabalhar, a gente tem que planejar. Sim,
Só que a gente precisa manter a constância e o equilíbrio. É isso que Jesus está pedindo. Equilíbrio. Tá bom? O não vos inquieteis do texto, ou o não andeis ansiosos, que são as palavras que mais sobressaem do texto, dentro desse contexto é um grande perigo de concentrarmos a nossa atenção sobre as coisas deste mundo, a ponto de ficarmos obcecados e oprimidos pelas coisas visíveis, pelas coisas que pertencem ao mundo presente. Vai passar. Isso tudo vai passar. E eu tenho um exemplo dessa dicotomia, dualidade entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. E o exemplo se encontra em Lucas 10, 38 a 42. É o texto de Marta e Maria. E o texto vai dizer que Marta andava inquieta e preocupada ou ansiosa com muitas coisas. Assim sendo, Jesus adverte aos seus discípulos para não se deixar distrair com as coisas terrenas. E distração é assim, você está preparando a aula, você está preparando o sermão. Quem tem criança sabe o que eu vou falar. Hã? Papai, vamos jogar isso. Papai, vamos ver isso. Papai, ou então começa a chorar. Sabe o que está acontecendo ali? Distração, porque você olha, oh meu Deus do céu, oh criatura de Deus, mulher, pega essa criança, eu estou preparando o sermão, né? Não é assim, Léo? Não, Léo, não pode falar, Léo, não fala. Então, irmãos, é a distração. Eu estou usando isso como exemplo da distração. E a gente acaba desfocando. É assim na nossa vida cristã. As coisas vão clamar, as coisas vão chamar, e você vai olhar. Não, nessa hora. Volta o foco. Volta o foco. Caminho para o fim. Essa confiança inabalável. Existe um belo texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. Vai dizer assim, olha que maravilha de texto. Não andeis ansiosos ou inquietos, ou preocupados de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridão, queridona, para a gente conseguir esse equilíbrio, só com Cristo, porque só Ele guarda o nosso coração. Só Ele. Não é algo passivo. Não nos convoca ao ócio, mas acerca da nossa tendência para a preocupação que tão constantemente nos aflige a vida. Eu sei, eu entendo, eu passo por isso e você passa por isso também. Mas precisamos seguir o conselho de Paulo aos Filipenses, que foi instruído pelo Espírito Santo: sejam em tudo conhecidos a Deus em vossas orações de súplica e graça, porque Cristo guardará a vossa mente. Só nele não há nenhum outro. O discípulo de Jesus deve levar uma vida qualitativamente distinta da vida do pagão, das pessoas que não confiam no cuidado paternal de Deus e não têm objetivo fundamental além das coisas materiais. Nós, crentes, devemos ser diferentes dos gentios. E para terminarmos, Martin Lloyd Jones vai dizer: se eu sou culpado de ficar preocupado e ansioso a respeito dessas questões de alimento, bebida, vestuário, acerca da minha vida neste mundo e de certos artigos que porventura me estejam faltando, então realmente estarei vivendo e comportando-me como um ímpio. Que a nossa vida seja uma vida
diferente. A graça do Senhor, vai dizer o texto lá no versículo 34, que basta cada dia o seu mal. A graça do Senhor é suficiente para hoje e não deve ser desperdiçada com o amanhã. Amanhã não sabemos nem se chegaremos. E se chegarmos, chegarão novos infortúnios, mas também haverá nova graça para nos suprir. Que o Senhor nos abençoe e que nos ensine a cada dia a confiar nesse Deus, Pai Celeste, que tudo confia e tudo provê em nossas vidas.